Olá, bem-vindo a mais uma aula da Frente 2 de Física, com estudo de termologia. Hoje vamos falar sobre uma das partes mais importantes do estudo de termologia, que é o conceito do que é o calor. E também vamos ver sobre o calor sensível e o que é o calor latente. Começando do começo. O que é o calor? Quando você tem dois corpos cuja energia interna deles, que em geral é medida pela temperatura, que é a energia da agitação das suas moléculas, como já vimos, diferente entre si e os dois corpos estão em contato entre si, vai haver uma troca da energia entre eles. A energia do corpo mais quente vai ir para o corpo com menor energia, o corpo mais frio. Com isso, vai haver um fluxo de energia até eles estarem na mesma temperatura, que vai ser uma temperatura intermediária entre a mais fria e a mais quente. Não necessariamente é do meio entre a exata média, mas uma temperatura que vai estar entre as duas anteriores. Essa energia que flui de um corpo ao outro é chamada de calor. E o calor é medido justamente na energia que é trocada durante esse processo de busca pelo equilíbrio térmico. O calor é uma quantidade de energia e, portanto, pelo sistema internacional, ele é medido em joule. Porém, por uma razão histórica, o calor também tem uma outra unidade de medida que foi estabelecida como a quantidade de energia para elevar em 1 grau 1 grama de água. É a mais usada no nosso dia a dia, que é a caloria, que é a mesma que aparece em alimentos, etc., justamente por ser a medição do quanto uma certa quantidade daquele alimento pode dar de energia para o seu corpo. A conversão de caloria para joule é de 1 para 4,2. Uma multiplicação simples, caso você precise usar em algum problema, é só usar isso. Em geral, o problema vai te dar, ou se ele quer que use 4, tem às vezes, ou 4,2. Quando essa troca de calor acontece, duas coisas podem acontecer. Uma mudança na temperatura, ou seja, um corpo vai ficar mais quente e outro mais frio, ou uma mudança de estado físico. Com mudança de temperatura, você pode, por exemplo, encostar a sua mão quente numa superfície que está fria, e quando você tira, a sua mão está mais fria. E mudança de estado físico, você pode, por exemplo, colocar um cubo de gelo no seu suco, enquanto o gelo derrete, o seu suco vai ficar mais frio. Quando há mudança de temperatura apenas, este calor é chamado de calor sensível. Quando há mudança de estado físico, calor latente. E essa é a diferença entre o calor sensível e o calor latente. Primeiro vamos ver como funciona o calor sensível. Ele depende de duas coisas. Além da diferença de temperatura, da diferentes massas entre elas, e também depende da substância. Por exemplo, você tem dois corpos do mesmo material, e os dois com uma fonte de calor igual. O corpo menor, que tem menos massa, vai sofrer uma variação de temperatura bem maior que o corpo de maior massa. Por quê? Justamente porque ele ser pequeno, a distribuição do calor no corpo grande é maior. Você tem mais massa para o calor ser distribuído. Portanto, a diferença de temperatura no corpo B vai ser maior que no corpo A. E essa mudança aí chama-se capacidade térmica do corpo. Ela é simbolizada por esse C maiúsculo. E é importante ele ser maiúsculo, e já vamos ver porquê. Ela indica a quantidade de calor necessária para uma variação determinada de temperatura, como por exemplo 1 grau Kelvin, por exemplo, em um determinado corpo. E é determinado pela quantidade de calor dividido pela diferença de temperatura. E a unidade dessa grandeza é Joule por Kelvin, ou Joule por grau Celsius, ou até caloria por Fahrenheit. Enfim, uma quantidade de energia dividida por uma quantidade de
de temperatura. E quanto maior uma massa, maior essa capacidade térmica dessa massa. Um corpo de água, por exemplo, uma grande bacia com 20 litros de água, tem uma capacidade térmica bem maior do que um copo de água. Então você precisa de bem mais energia na bacia para ter a mesma variação de energia que no copo. Quanto menor o corpo, menor a quantidade de capacidade térmica. Porém, para se ter uma coisa mais específica para o material, nós temos o calor específico, que é simbolizado pelo Czinho minúsculo. E é por isso que é importante diferenciar o C maiúsculo do C minúsculo. Ele é calculado dividindo a capacidade térmica pela massa. É como se fosse uma densidade do calor específico. E é uma característica específica de cada substância. A unidade dele é caloria por grama-grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin. Enfim, uma quantidade de energia dividido por uma unidade de massa vezes uma unidade de temperatura. E é importante frisar que não depende só da substância, depende também do estado físico. Como vamos ver nessa tabela aqui, a água tem um calor específico de 1, mas o gelo, que também é água, tem uma um calor específico de 0,504. Ou seja, praticamente a metade. Não que seja que seja sempre a metade, mas neste exemplo é. Então é sempre importante ver, dependendo da situação, você tem que saber o calor específico para aquele momento específico que você está usando, dependendo se é um gelo ou uma água. E quando você quer calcular a quantidade de calor a partir de uma mudança de temperatura, você utiliza esse calor específico. Você usa a massa multiplicada pelo calor específico, multiplicado pela variação da temperatura. E com isso você consegue encontrar a quantidade de calor que foi movimentada durante o resfriamento ou aquecimento de um corpo quando ele está em contato com outro. Como você tem dois corpos, como por exemplo um corpo 1 mais quente e um corpo 2 mais frio, a energia que flui entre eles vai ser igual. Afinal, toda a energia que o corpo 1 perde, o corpo 2 ganha, considerando um sistema fechado, que não há nenhuma perca por motivos externos. Portanto, você pode igualar essas duas energias. Q1 vai ser igual a Q2. E você pode simplesmente igualar aquela fórmula anterior entre elas. A massa vezes a capacidade térmica vezes a diferente temperatura de um vai ser igual a massa vezes a capacidade térmica vezes a diferença de temperatura do outro. É claro, em um ele vai estar resfriando e no outro vai estar esquentando. Então, no quente você vai ter a temperatura final menos a inicial para ser o delta, e no frio você vai ter a temperatura inicial menos a final para ser o delta. Não, peraí, tá ao contrário. Ok, tá ao contrário. O quente você tem a inicial menos a final e o frio a temperatura final menos a inicial. Mas vocês entenderam. E você tem o calor latente, quando ocorre uma mudança de estado físico. Sempre vai ter uma mudança de fase quando você vai utilizar o calor latente. E quando uma mudança de fase, vamos considerar em que a mudança de fase ocorre somente com uma temperatura fixa. Ou seja, como por exemplo água pura, você tem a água esquentando até chegar a 100 graus Celsius e aí ela começa a evaporar. Enquanto ela evapora, a água vai continuar em 100 graus Celsius. Ela não vai chegar a 105 enquanto evapora. Ela vai continuar em 100 graus Celsius até toda a água evaporar. Ele depende da substância também e também da massa. Quanto mais massa, mais calor latente é necessário. E qual mudança de estado físico está ocorrendo. Ou seja, se está indo do estado sólido entre o sólido e o líquido, líquido sólido, ou está indo de líquido para gasoso e gasoso líquido. Substâncias, em geral, têm dois valores de calor latente. O calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Como podemos ver nessa tabela com os valores para diversos tipos de substâncias,
o calor de fusão é em geral bem menor do que o calor latente de vaporização. E quando você quer calcular a quantidade de calor latente, você usa a massa multiplicada por L. O L seria o calor latente específico da substância para essa mudança de estado físico. Quando você, por exemplo, tem aquela situação que eu falei do suco, em que você tem um suco quente e um cubo de gelo frio, você pode igualar a fórmula de calor latente com a fórmula anterior de calor sensível. Você vai ter o calor sensível no copo de suco e o calor latente do cubo de gelo. E você consegue igualar a quantidade de calor, considerando aquela que eu disse anteriormente, de um estar perdendo energia e outro estar recebendo. E você consegue igualar essas fórmulas para conseguir calcular a temperatura que o seu suco vai ter depois do cubo de gelo. E agora eu queria dar um exemplo que usa os dois conceitos. Você tem um corpo X, que não vou especificar o material, porque de 50 gramas a 500 graus Celsius. E ele está muito quente e ele é colocado para ser resfriado num recipiente com água, que tem 100 gramas de água, que seriam 100 ml, a 30 graus Celsius. A gente quer calcular o quanto vai ser a temperatura do corpo e qual vai ser o volume final da água, se alguma água vai evaporar e o quanto vai sobrar da água. Considerando que o calor específico do corpo X é de 0,6 calorias por grama de grau Celsius. Nós sabemos, pela tabela que eu mostrei anteriormente, que o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grau Celsius. E essas são informações importantes para a gente usar nosso problema. Porque nós vamos ter duas hipóteses. Ou a água vai evaporar enquanto o corpo resfria, ou a água vai ficar líquida o tempo todo e somente vai ficar uma temperatura maior. Vamos considerar caso não ocorra mudança de fase a princípio. Nós vamos igualar as duas energias, a que entra e a que ganha energia e a que perde energia. E vamos considerar as temperaturas que a gente tem, as duas temperaturas iniciais. Substituindo os dados que a gente tem, nós vamos calcular e ver que a temperatura final, tanto da água quanto do corpo X, seria de 138,5 graus Celsius aproximadamente. E isso é bem acima de 100 graus Celsius, que é o ponto que a água evapora. Ou seja, em algum ponto a água vai começar a evaporar. Então essa temperatura aqui não vai ocorrer, porque a gente vai ter essa mudança de fase. E parte do calor vai ser levado à água para ela evaporar. Então, como isso acontece, nós vamos ter que dividir a conta em duas partes. A primeira parte é enquanto a água ainda está só esquentando, enquanto é apenas calor sensível acontecendo e o corpo X esfriando, e uma parte em que a água vai ficar fixamente a 100 graus Celsius enquanto ela evapora, e o calor do corpo vai ser absorvido pela água para ela evaporar. A princípio, vamos calcular o que acontece até a água atingir 100 graus Celsius. Nós calculamos como a água está a 30 graus Celsius inicialmente, então a diferença dela até 100 graus Celsius vai ser de 70 graus Celsius. E nós não temos a temperatura, não é a temperatura final, mas é a temperatura intermediária, quando a água chegar a 100 graus Celsius, que o corpo X vai atingir. Fazendo os cálculos, nós chegamos que essa temperatura vai ser de 266,66 graus Celsius. Ou seja, nesse ponto que o corpo X está nessa temperatura, a água vai chegar a 100 graus Celsius. E a partir daí, o corpo X vai continuar perdendo calor e diminuir sua temperatura. Porém, a água não vai aumentar essa temperatura mais. Ela vai ficar a 100 graus Celsius, porém vai perder massa porque ela vai estar evaporando. Aí nós também chegamos em duas situações. A primeira é em que o
corpo tem tanto calor que a água evapora totalmente. Todo o calor do corpo vai para a água sendo evaporada. Nesse caso, é porque o corpo tem mais calor do que a água. E para calcular isso, vamos começar considerando o quanto de calor seria necessário para evaporar toda a água que a gente tem. Considerando que a gente tem 100 gramas e considerando o calor latente da água. Nós teríamos que multiplicar a massa pelo calor latente para chegar em 54 mil joules. Considerando que a gente tem uma massa de 50 gramas e 0,6 no calor latente, isso significaria uma variação na temperatura de 1800 graus Celsius no corpo X. Isso é bem maior do que a temperatura de 266. Portanto, essa hipótese está descartada. A água não vai evaporar totalmente. Portanto, temos que considerar que em algum momento a água vai chegar a 100 graus Celsius e vai continuar nessa temperatura até o corpo X atingir 100 graus Celsius também, ou seja, até o equilíbrio térmico ser atingido. Portanto, nós temos o valor de 266 graus Celsius, que é o valor até a água atingir 100 graus Celsius, e o calor latente da água. E nós vamos usar a massa da água que vai ser perdida enquanto ela evapora até o corpo X chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Fazendo esse cálculo, nós chegamos a uma massa de água que evapora de 9,26 gramas. Essa é a massa de água que vai receber a energia da diferença de temperatura do corpo X e que vai ser utilizada na água para ser evaporada. Portanto, nós temos as nossas duas respostas. Nós pegamos, porque como o problema pede a massa restante, nós utilizamos a massa inicial e tiramos essa massa que evapora. Nós chegamos à temperatura final de 100 graus Celsius e uma massa final de 90,74 gramas. Em geral, problemas que usam calor latente vão ser desse tipo. Você vai ter que calcular a energia que é perdida por um corpo e que é recebida por outra. Muitas vezes com esse tipo de mudança de estado. E é isso que tínhamos por hoje. Espero que você tenha entendido bem. E até a próxima semana. Obrigado.